Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Patrícia Paniza e esse aqui é o canal Desatando Nós e Construindo Ninhos. Um canal destinado a falarmos sobre conflitos familiares e a advocacia familiarista de excelência. Como lidar com conflitos familiares no Poder Judiciário ou fora dele, de maneira a ter autoridade e fazer o melhor trabalho para o seu cliente. O nosso lema é: judicialize menos, transforme mais. Bem, e o assunto que eu gostaria de conversar com vocês hoje é sobre a advocacia. Certamente, se você está em início de carreira ou se você está em transição de carreira, pode ser que você se questione, mas afinal de contas, a advocacia está saturada? Porque vejam, nós temos quase 1,5 milhão de profissionais atuando no mercado. Quer dizer, 1,5 milhão de advogados. Mas desses, qual é o percentual que de fato atinge aquilo que nós entendemos como excelência? Quer dizer, reconhecimento profissional e, logicamente, também reconhecimento financeiro em virtude desse reconhecimento profissional. Se nós fôssemos fazer uma pesquisa, eu acredito que nós não alcançássemos o percentual de 30% desse contingente de profissionais. Mas, afinal de contas, o que é que diferencia esses que alcançam um lugar ao sol daqueles que não alcançam um lugar ao sol? Pode ser, então, que você, que esteja no início da sua advocacia ou que está em transição de carreira, tenha esse tipo de questionamento. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês 5 dicas que, pelo menos para mim, foram muito úteis quando eu iniciei minha carreira e que vejo que são úteis também para outros colegas, para outros amigos que estão atuando na área há bastante tempo e com bastante reconhecimento, com bastante sucesso. Bom, primeira dica: escolha um nicho ou nichos de atuação. Defina um nicho ou nichos de atuação. Pode ser que, se você começou agora a sua carreira, você pense assim: mas peraí, como é que eu vou escolher um nicho de atuação agora? Eu acabei de sair da faculdade e eu não posso ficar escolhendo clientes, porque se eu ficar escolhendo clientes, eu não advogo. E se eu não advogar, eu também não vou ter nenhum rendimento. Mas veja só, se você não escolhe um nicho, ou nichos, né, porque pode ser mais de um nicho de atuação, é bem provável que você também não consiga se estabelecer como uma autoridade em relação a outras pessoas que precisem de um profissional naquela determinada área X. Talvez você pense: mas não é fácil definir um nicho ou nichos, porque lá na faculdade a gente tem inúmeras disciplinas, inúmeras matérias. Eu vou dar como exemplo na época lá que eu saí da faculdade, e isso faz algum tempinho, né? Eu pensava assim: primeiro, já começou no exame da OAB. Eu prestei exame da OAB em Direito Civil, mas não é que eu prestei em Direito Civil porque eu me julgasse fantástica em Direito Civil, mas é porque eu me julgava mais apta, ou eu não me julgava apta a prestar em qualquer outra área. Então, lá no início da minha carreira, até por uma questão de afinidade, de aptidão, eu escolhi como nicho de atuação o direito civil. E o direito civil é uma enormidade, ele traz uma enormidade de possibilidades, correto? Mas pode ser que você pense assim: mas eu ainda não sei muito bem exatamente do que eu gosto. Pode ser que você de fato não saiba. Eu gostava de direito civil, mas eu não tinha certeza absoluta de, dentro do direito civil, aquilo que em que eu atuaria, ou se eu conseguiria atuar naquilo que de fato eu gostava imensamente. Mas de uma coisa eu tinha certeza: aquilo que eu não gostava. E no meu caso particular, Patrícia, que áreas que eu, Patrícia, jamais atuaria? Bem, são 2. Eu jamais atuaria em direito tributário. Eu jamais atuaria em direito administrativo. Mas por quê? Porque com essas áreas eu não tenho nenhuma afinidade. Não gosto de direito tributário e também não gosto de direito administrativo. O que eu sabia a meu respeito, independentemente da área de direito? Eu gosto de gente. Gosto muito de pessoas, gosto de lidar com os problemas delas, gosto de ouvir as pessoas, gosto de ajudá-las se eu posso. Então,
naturalmente eu haveria de atuar em alguma área que esse relacionamento humano, essa perspectiva humana de atuação, ela fosse mais evidente do que em outras áreas em que ela seria menos evidente ou talvez em que ela não fosse tão tensa e tão intensa. Então, o meu caminho natural seria direito civil. Porém, dentro do direito civil, nós temos, de fato, uma gama enorme de possibilidades. E eu tinha duas inclinações. Eu, como sempre gostei de lidar com pessoas, direito de família me parecia uma alternativa muito boa. E também direito médico. Nossa, mas direito médico? Então, aí vem a segunda, e por isso é tão importante que a gente sempre invista em autoconhecimento, para a gente saber aquilo que de fato nos identifica, com o que nós nos identificamos. Então, no meu caso, inicialmente eu pensei direito civil, esse foi o nicho que eu defini. E no meu caminhar, eu fui fazendo por onde ir especificando, ir trazendo mais especificidade dentro daquilo que naturalmente eu gostava de estudar. Porque, claro, que para você fazer um trabalho bom, não um trabalho bom, falei errado, um trabalho de excelência, você vai ter que demonstrar muito conhecimento inclusive diferenciado, talvez, de outros colegas. E no meu caso, as minhas especificidades, elas foram se estabelecendo com o tempo. O que é um outro indicativo de que quando você estabeleci um nicho ou estabeleci nichos de atuação, não quer dizer que você vai ficar ali para todo sempre. Você pode, inclusive, ir afunilando, ir trazendo mais especificidade conforme aquilo que você vai se aprofundando, conforme aquilo que você vai estudando e com o que você vai se identificando. No meu caso, então, como eu tinha também, além de gostar de lidar com pessoas, além de gostar de escutar, eu sempre tive um pé no direito e outro em outras áreas, a interdisciplinaridade para mim era algo que fazia parte da minha essência. Então, no meu percurso, isso acabou acontecendo até que de maneira natural. Então, quando eu fui fazer lá o meu mestrado eu desenvolvi, era um mix de direito civil e biodireito, porque eu trabalhei com consentimento livre esclarecido na responsabilidade médica. Mas aí eu já estava dentro da interdisciplinaridade. Posteriormente, em virtude da atuação em direito de famílias e de querer compreender melhor as relações humanas, as dinâmicas familiares, os perfis das pessoas com os quais eu lidava e de outros atores dentro do processo, aí eu fui fazer lá meu doutorado em psicologia. Mas vejam, tudo isso respeitando a minha inclinação natural, porque se você não respeita a sua inclinação natural, é muito difícil a gente estudar aquilo que a gente não gosta. Porque estudar aquilo que a gente gosta, ainda que o estudo seja um estudo mais profundo, ainda que seja, você fala, nossa, hoje eu tô um pouco cansado, mas aquilo não é visto, você sente o cansaço, é óbvio, mas você não vê aquilo com um peso, como você veria se tivesse que estudar algo que você não gosta. Então a primeira dica é essa. Tá começando agora a sua carreira ou está em transição de carreira? Defina um ou alguns nichos com os quais você se identifique. Tá na dúvida? Faça por eliminação. Retire, ou seja, exclua da sua atuação aquilo que você diz. Nossa, isso não tem definitivamente nada a ver comigo. Segunda dica. Desde o início, essa crença que a gente tem, que muitos profissionais no início de carreira têm, de que eu não posso escolher porque eu estou em início de carreira, então não tenho como ficar escolhendo clientes, é uma crença que também pode ser equivocada. Por quê? Vamos a uma questão que assola, que é uma pergunta que é muito comum no início de carreira.
cobrar ou não cobrar consulta. Pode ser que você pense como eu lá no meu início, eu não vou cobrar consulta, porque se eu cobrar consulta, esse cliente não vai ficar no meu escritório. E logicamente, se ele não ficar no meu escritório, eu não vou fechar esse contrato, eu não vou ter os honorários. Eu estou falando disso numa advocacia autônoma, que era o meu caso, né? Eu, quando saí da faculdade, decidi que eu iria advogar, não num escritório, não como colaboradora de um escritório, mas que eu teria o meu próprio escritório, começando do mais absoluto zero. Com pouca idade, zero experiência e, logicamente, zero clientes. Então, eu pensei, não, eu não vou cobrar consulta, porque se eu cobrar consulta, eu não vou conseguir fechar cliente nenhum. Ledo engano. Mas quando é que eu percebi isso? E quando é que eu abandonei essa ideia de não cobrar consulta? No meu caso, foi logo num dos nossos primeiros atendimentos, era um caso de inventário, sucessões, né, de direito sucessório, que é uma matéria, é uma disciplina que eu sempre gostei muito durante o curso na universidade, e era um caso que não era complexo, a questão em si não era complexa, era até fácil de se resolver. Mas sabe aquele tipo de inventário? Veja aí se você não conhece algum assim, ou se você, mesmo na sua família, não tem algum assim. Aquele caso que faleceu um, mas ninguém fez o inventário, porque o inventário é um processo caro. Aí faleceu outro. Aí quando chegou na sua mão, você tem pelo menos uns 4 óbitos e você tem que montar aquela árvore genealógica. Sabe esse caso? Era esse tipo de caso. E aí a pessoa veio, as pessoas, porque veio mais de um membro da família, marcaram a reunião no escritório. Eu montei aquela árvore genealógica, foi uma consulta extremamente demorada, que ela perdurou por mais de 2 horas, demos todas as orientações, todas as explicações, etc. E no final, qual é o valor dos honorários? Falamos o valor dos honorários. O que essa pessoa fez? Não nos contratou, levou para um outro profissional que havia cobrado menos do que nós havíamos cobrado e acho que resolveu, o caso com esse outro profissional. E eu perdi quase 3 horas do meu tempo. A partir daquele momento eu pensei, bom, é o meu trabalho. Se eu vou marcar uma consulta qualquer, num médico, num dentista, em outro profissional qualquer, ele vai me cobrar. Ele não vai me cobrar para fazer o meu tratamento, por exemplo, o caso do médico ou o caso do dentista, mas ele vai cobrar por aquele trabalho dele, porque afinal de contas, o nosso tempo também, ele é preciosíssimo para nós. E aquele tempo que você eventualmente dá para alguém e que não vai ter nenhum tipo de remuneração, porque não vai haver, por exemplo, uma contratação, é um tempo que você, infelizmente, perdeu. Nesse momento que eu percebi isso, eu disse, não, vou cobrar consulta. Bom, mas o que tem a ver a consulta com o meu como uma dica em relação a essa construção da minha advocacia? Ora, a cobrança de consulta também é uma forma de você filtrar o seu cliente. Porque se você não cobra consulta, você vai trazer, ou pode ser que essa pessoa seja uma curiosa, um curioso que queira ali tirar as dúvidas dela e depois ela contrate um outro profissional, então ou faz leilão. Pode ser que se você não cobre consulta, você não sabe de antemão se esta pessoa terá condições de pagar os seus honorários. E nós verificamos muito isso em profissionais que estão no início de carreira. Não cobra consulta, cobra um valor de honorários que são inferiores àquilo que normalmente é praticado para aquele tipo de situação, porque ele tem medo. Eu vou cobrar menos do que fulano, beltrano, ciclano cobraria, porque se eu cobrar mais, ele vai contratar outro profissional. Ora, se na consulta você consegue, e por isso é tão importante, não interessa se você está começando sua carreira agora, por isso é tão importante você demonstrar já no primeiro contato o valor do seu trabalho, porque aqui o que interessa é averiguar o valor e não necessariamente o preço. Para você demonstrar o valor do seu trabalho, você, claro,
tem que ter conhecimento daquele determinado assunto para o qual você está sendo consultado. Ou se eventualmente aparece uma questão mais complexa, você não vai cometer aquela gafe de dar qualquer resposta e depois essa pessoa ter conhecimento de que não era bem aquilo e você já ficar um tanto quanto carbonizado. Então, você cobra a consulta. Qual é o assunto? Você até pode, no início, você pode perguntar, mas qual seria mais ou menos, né, o tema? E aí a pessoa te diz e você vai estudar antes. Mas se for algo dentro daquele nicho que você escolheu, naturalmente você também vai estudar mais. E você até pode definir determinadas demandas que você de início não vai fazer. Porque você quer construir, mas você quer construir com responsabilidade, com comprometimento e, sobretudo, você quer construir uma boa imagem, uma boa marca pessoal. Então, você não vai se aventurar a fazer algo para o qual você ainda não tem conhecimento. Enquanto você vai fazendo outras ações para as quais você tem conhecimento, que são ações mais simples, e vai estudando e vai se aprimorando. Então, a segunda dica aqui, e ela é bastante importante, é filtre clientes. E uma boa maneira de você filtrar clientes é, sim, você cobrar a sua consulta. Porque se essa pessoa disser, não, eu não pago, há duas possibilidades. Ela não paga porque, de fato, ela não pode pagar. E se você é um advogado que está tentando construir a sua carreira, a sua advocacia de forma autônoma, você não atua como um braço do Estado, eventualmente. Então, você não teria como atender esta pessoa. Por outro lado, se esta pessoa, ela pode pagar, mas ela entende que não deve pagar essa consulta por alguma razão, pode inclusive ser, como eu ouvi no meu início de carreira, não, mas você acabou de se formar, eu vou pagar a consulta? Sim, eu acabei de me formar, e justamente isso, eu sou formada e advogada. Se você quer uma opinião do seu amigo, você faz o seguinte, você chama ele para ir na feira com você, comprar um tomatinho e aí você pede a opinião dele. Agora, quando você consulta um profissional, isso costuma se chamar posicionamento e é cobrado. Simples assim. E aí, então, você também vai filtrar por aí os seus clientes e vai construindo aos poucos. Não tenha essa pressa, a gente tem a impressão de que hoje tudo é para ontem. Não. Tudo é para ontem apenas naquilo que se exterioriza nas redes sociais. Mas, quando a gente vai avaliar mais de perto e mais a fundo, a gente verifica que muitos daqueles que se colocam como super bem-sucedidos, na verdade, são bem-sucedidos na rede social, mas não necessariamente na construção de uma advocacia real, que, claro, pode contar e deve contar com as redes sociais para divulgar, para veicular aquilo que se realiza, mas não aquilo que não se realiza nem nunca se realizou. Bem, terceira diquinha, tenha um planejamento. Olha, leve muito a sério isso. Planejamento e disciplina são necessários para a vida. Não quer dizer que você tenha que ser aquela pessoa que, se sair daquela moldura, acabou sua vida, você não faz nada. Não é isso. Mas um mínimo de planejamento e um mínimo de disciplina são necessários quando você pretende construir alguma coisa, quando você pretende executar algum projeto. É claro que, idealmente, você não vai fazer um planejamento extremamente longo. Eu quero estar, uma vez eu ouvi isso de um aluno. Ele devia ter uns 21 anos, estava 22. Ele estava no último ano da faculdade, ele disse, não, eu com 30 anos eu quero estar com doutorado, mestrado, pronto, quero estar dando aula. Eu falei assim, mas por que tanta pressa? Por que tanta pressa? Você só tem 22 anos, disse eu para ele. Mas quando eu falo aqui do planejamento, então, você não precisa fazer aquele planejamento que pareça ser tão impossível de ser concretizado ou que seja tão longe no tempo que só de olhar você já desanima. Porque muitas pessoas que desistem dos seus planejamentos, desistem porque elas não conseguem manter a motivação necessária
para fazer com que aquilo que elas idealizaram aconteça. Mas às vezes isso se dá porque esse planejamento é um planejamento que não é bem um planejamento, é mais uma ilusão, é uma idealização fora da realidade. Quando a gente fala que tenha um planejamento concreto, executável e que você possa dividi-lo em pequenas tarefas. Então, por exemplo, você pode fazer assim, você está iniciando sua carreira agora, você está em transição de carreira. E vamos imaginar que você é um apaixonado por direito de famílias e sucessões. Então você diz, não, eu quero atuar em direito de famílias. Então, qual é o teu planejamento? Pense onde é que eu quero estar daqui a um ano. E aí você pode dividir isso numa tarefa menor, 6 meses. O que é que eu vou fazer? Eu ainda não tenho clientes, eu não sei como prospectar, eu não sei como fazer, eu não sei como acontecer. Planeje como é que você pode fazer isso para nos próximos 6 meses. Então, de que maneira você pode atingir esses potenciais clientes? O que você pode ofertar em termos de trabalho? Como é que você pode se aprimorar? Então, vai aqui uma dica. As 2 ações no direito de famílias, que são as ações mais comuns, são ação de alimentos e ação de guarda e convivência. A ação de alimentos, ela ocupa o ranking. É o top of the list das ações de direito de família. E, claro, a ação de alimentos, aparentemente, é uma ação simples, mas há ações de alimentos e ações de alimentos. Muitas vezes, elas são propostas, como se julga que são ações simples, elas são propostas também com a mesma simplicidade, do mesmo jeito. E aí, seu trabalho não vai ser diferenciado do de ninguém. Ações de guarda. Ações de guarda e convivência, você pode ter ações que são ações mais simples. E o que eu estou chamando aqui de ações mais simples são aquelas ações em que você tem que delimitar a guarda e a convivência, mas você não tem uma dinâmica familiar muito complexa ou de litígio já cristalizado ou cronificado com processos anteriores. Então é aquela situação que o casal se separou ou nem nunca foi um casal e ficou aquela situação para delimitar, mas nunca foi delimitada, nunca foi judicialmente estabelecida a guarda ou nunca foi judicialmente estabelecido o direito de convivência. Essa não é uma ação extremamente complexa. Nós temos ações de guarda que são extremamente complexas. Como lidar com esses casos? Bem, como são? Você pode ter ações de alimentos, que são as que ocupam o ranking, e ações de guarda. Nesse seu primeiro planejamento, você pode se concentrar nessas ações. Mas como eu vou me concentrar nessas ações? Primeiro, você não vai fazer qualquer entrega. Se você vai concentrar nessas ações, que são inclusive as ações mais comuns nas varas de família, você tem como fazer um planejamento para atrair potenciais clientes nessas 2 ações que são as mais comuns, mas você vai entregar o que há de melhor para o seu cliente. E para você entregar o que há de melhor para o seu cliente, você vai estudar a fundo essas ações. Por exemplo, as ações de alimentos, quando elas estão na fase de cumprimento, você tem inúmeras formas de fazer esse cumprimento, você tem inúmeras particularidades que você deve, de que você deve valer-se. E isso, logicamente, faz também com que o teu cliente veja, nossa, eu tive já um problema assim, mas não teve esse mesmo tratamento. E o mesmo se aplica a essas delimitações de guarda e convivência. Mesmo que não haja grande complexidade, nada obsta, e aliás, se aconselha que você faça com o teu cliente um planejamento de parentalidade. Que não seja aquela fixação básica que todo mundo faz, finais de semanas alternados períodos de férias. Não, quem disse que precisa ser assim? Se você conseguir compreender aquela dinâmica familiar, você consegue também fazer uma entrega que é sob medida para aquele seu cliente. Então, depois dos 6 meses, aí você verifica, como é que ficou aqui a situação? Nossa, caminhou bem. Aí você faz um novo planejamento. E assim você vai fazendo pequenas metas, você estabelece pequenas metas e também vai densificando o seu planejamento até alcançar o ponto que você diz, acho que agora tá bacana, ou quero fazer assim, ou quero fazer assado. Ou seja,
tenha um planejamento, mas tenha um planejamento real, executável e que você meça, que você consiga medir se está dando certo, para que caso não esteja, você faça ajustes de rota e caso esteja, você consiga ampliar, você consiga aprofundar. Quarta dica, conte com apoio. Como assim conte com apoio? Bem, é também bastante comum que no início da carreira, que no nosso início de atuação profissional, nós tenhamos muitos receios e nós estejamos sozinhos. Se você estiver iniciando uma advocacia, você com o seu escritório, pode ser que você esteja iniciando com alguém, pode ser que você não esteja iniciando com alguém. E aí você não tem com quem trocar ideias ali no seu dia a dia, que trabalha ali com você está trabalhando da sua casa, num coworking, mas isso não significa que você não tenha rede de apoio, ou que você não precise de rede de apoio, ou que você não possa contar com uma. Sempre é possível contar com uma rede de apoio. Mas quem é essa rede de apoio? Pode ser um colega, um amigo que já seja formado há mais tempo e que atue naquela área, daquele nicho que você estabeleceu e que você possa trocar uma ideia. Pode ser algum ex-professor. Nossa, eu até hoje, eu tenho ex-alunos que foram alunos lá na faculdade no ano de 2000, 2001 e que quando tem alguma questão um pouco mais complexa, entram em contato. E se é uma dúvida pontual, qual é a dúvida? E eu posso auxiliar, é óbvio que eu vou auxiliar, não teria por que não. Mas se é uma dúvida um pouco mais profunda, bem, aí você pode estabelecer uma sessão de mentoria. Não precisa ser um pacote, mas você pode estabelecer uma sessão de mentoria que auxilia e dá a segurança necessária para você dar aquele passo. Dou aqui um exemplo que não faz muito tempo que aconteceu. Um ex-aluno, que foi meu aluno na graduação, tinha uma questão de direito sucessório, uma herança que envolvia herdeiros estrangeiros, envolvia alguma complexidade, mas ele queria fazer a causa. Ele não queria passar para uma outra pessoa, porque ele poderia fazer isso. Às vezes as pessoas fazem, eu acho que eu não tenho condições de lidar com esse caso, passo para outra pessoa. Mas também, se nunca você querer, ou se nunca você tiver a coragem de assumir um determinado caso, porque ele é um pouquinho mais complexo, você nunca vai se aventurar para além daquilo que já está dentro da sua moldura. Ele quis assumir aquela causa, embora ela tivesse uma complexidade um pouco maior, mas ele não se sentia seguro para assumi-la. Me contatou. Professora, a gente pode fazer uma sessão de mentoria? Pode fazer uma sessão de mentoria. Fizemos a sessão, ele teve porque uma sessão de mentoria é diferente de você fazer, por exemplo, uma consulta, porque na sessão de mentoria você traz os caminhos que você pensa, o profissional que tem mais experiência, talvez um pouco mais de conhecimento, ele vai apontar, parece que esse caminho tá certo, mas você pensou nisso aqui? Então é uma troca muito rica. E aí ele tocou o caso. E não faz tanto tempo ele me deu a notícia de que o caso foi parar no STF, por alguma questão ali que era bastante peculiar. Mas ele assumiu o caso, mas não assumiu sem apoio. Ele contratou, naquele caso específico, o apoio que ele julgava que ele precisava para ele não atuar de forma irresponsável, para que ele mantivesse o comprometimento e a responsabilidade. Porque, claro, você não vai querer provocar prejuízo e nem causar dano, porque às vezes não é o prejuízo financeiro, mas principalmente nesta área, direito de famílias, às vezes a gente vê algumas situações que a gente pensa, meu Deus do céu, como é que esta pessoa atendeu esta situação que flagrantemente não tinha condições de atender, e o dano, muitas vezes o dano que se provoca é um dano que não é um prejuízo financeiro, material, mas é um dano que vai reverberar por muito tempo, principalmente naquelas questões em que nós temos ações que envolvem crianças, tanto da primeira infância quanto posteriormente a isso, mas às vezes você tem danos que são muito difíceis depois de se repararem. Bem, então conte com apoio. Pode ser um colega mais experiente, pode ser um ex-professor, pode ser um mentor,
pode ser alguém que você faça uma consulta. Se o seu cliente vem até você, você não cobra consulta? E você também pode fazer isso. Você pode contratar uma consulta para aquele determinado caso. E depois você define como que você vai dar sequência a ele. Mas o importante aqui, e é isso que eu quero chamar a atenção, é não se sinta isolado. Não permaneça no isolamento porque você está em início de carreira, porque você está em fase de transição. Sempre você terá com quem contar, claro. Quando você tiver essa necessidade, busque alguém em quem você confie, não só como pessoa, mas sobretudo como profissional. Mas não tenha este receio e não se sinta isolado. E isso também vai te ajudar a aumentar o nível de complexidade das tuas ações conforme o tempo e o seu estudo for passando. E por último, dica aqui, fecha aqui esse nosso encontro, não seja um mero replicador. Como? Vamos lá. Como é que você imagina que surjam as novas interpretações dos tribunais naqueles casos que você não havia imaginado que pudessem se tornar possíveis? Como é que você imagina que surjam essas novas interpretações? Ou como se dá a mudança jurisprudencial? Ora, se nós não tivéssemos pessoas que ousassem pensar diferente e ousassem transformar esses pensamentos diferentes que elas têm em algo novo, nós nunca teríamos mudanças sociais, nem mudanças jurisprudenciais no nosso caso. Como assim? Vejam só, a minha pergunta inicial nesse nosso encontro foi: será realmente que a advocacia está saturada? E eu me lembro que quando eu fazia a faculdade, meu maior medo era não atuar na área. Era me formar e não conseguir atuar na área. Esse era o meu maior medo. E aí eu lembro que uma coordenadora de estágio me disse o seguinte: Patrícia, não existe concorrência para quem é bom. Eu hoje faria uma pequena retificação nessa fala dela, que aliás me marcou demais, me marcou realmente muito e foi devidamente introjetada em mim naquela época como uma profissional em construção. Eu diria, não existe concorrência para quem tem nível de excelência. Agora, para você ter nível de excelência, você também não pode fazer aquilo que todo mundo faz. Você tem que mostrar algum diferencial. E mostrar esse diferencial também pode, não raras vezes, depender daquele olhar que você lança para um determinado tema, para uma determinada questão, um olhar que outros não lançaram. Isso significa que você precisa estar com as suas lentes sempre muito bem atualizadas no sentido de buscar conhecimento, de olhar por outros ângulos. Como assim? Agora vem a segunda frase ou a segunda colocação que eu me deparei quando eu estava lá fazendo o meu mestrado, que é atribuída a Victor Hugo. Ela diz mais ou menos assim: nada, nem todos os exércitos do mundo podem parar uma ideia cujo tempo chegou. Gente, quando eu li essa frase, eu falei só, nossa, ela é verdadeira demais. Realmente, nada, nem todos os exércitos do mundo podem parar uma ideia cujo tempo chegou. Se você está convencido de uma determinada ideia por alguma razão, uma defesa, a condução de alguma questão, ainda que ela seja totalmente inovadora, e você tem respaldo, ancoragem teórica, porque você é alguém que se aprofunda, que estuda e que estuda de verdade, nada, nem todos os exércitos do mundo. Dou um exemplo. Há muitos e muitos anos,
Esse caso deve ter acontecido, o desfecho total dele foi no ano de 2012, mas a discussão de forma mais contundente, mais pungente, ela aconteceu em 2010. Era um caso, vejam, 2010, então estamos falando de uma época em que nós ainda não tínhamos o reconhecimento pelo STF da união homoafetiva, nós ainda não tínhamos a resolução do Conselho Federal de Medicina, que veio posteriormente, inclusive a este caso, que eu vou citar aqui como exemplo, a resolução do Conselho Federal de Medicina que permite a gestação por substituição para casais homoafetivos, não tínhamos nada disso, mas eu tinha um caso em mãos em que duas mulheres viveram juntas e elas tinham tido o projeto de terem um filho juntas. Um projeto familiar. E a Constituição Federal garante o planejamento familiar. Está lá na Constituição Federal, não está? E quem é que disse que esse planejamento familiar, ele precisa ser nos moldes família nuclear? Pai, mãe e filho. Pois bem, elas tinham esse planejamento, era um projeto delas de família, e aí elas se submeteram, na ocasião, a uma gestação por substituição, em que o óvulo de uma foi implantado no útero da outra. Mas é claro que, quando a criança nasceu, quem é que é reconhecida como mãe de imediato? Aquela que teve o parto da criança. Essa foi reconhecida como mãe de imediato, a outra não foi. E por cargas desta vida, elas romperam a relação e essa que, na verdade, era a que tinha tido o óvulo dela implantado no útero da outra, viu-se sem eira nem beira, porque a que havia tido o bebê disse, então, eu sou a mãe e você não é ninguém. E não tinha nada no horizonte, naquela época, que assegurasse essa dupla maternidade. Pois eu não tive dúvidas. Eu entrei com uma ação na ocasião em que eu solicitava o reconhecimento dessa dupla maternidade. E olha, esse processo ele rendeu bastante mesmo. Mas no final das contas, sobreveio, talvez em algum dia eu conte toda a história desse processo, porque realmente eu ouvi, inclusive, uma das coisas mais preconceituosas ao longo de toda a minha carreira nessa área, em razão deste processo, mas no final das contas foi reconhecida a dupla maternidade. E, na época, foi objeto de reportagens, saiu, até teve uma matéria no Fantástico sobre isso na ocasião, eu concedi entrevista naquela época, mas o que eu quero chamar a atenção aqui? Na época que eu entrei, que eu fiz essa solicitação, eu ouvi inclusive de muitos colegas, de pares, a seguinte frase, imagina, isso é um absurdo. Eu ouvi inclusive de um constitucionalista. Imagina, Patrícia, você vai entrar com essa ação. Só faltou ele fazer assim pra mim. Tenho dó. Não vai dar em nada. Se eu tivesse ouvido aquelas admoestações de não faça porque isso não tem viabilidade, isso não cabe, eu não teria criado, não teria conduzido aquela demanda da maneira como eu acreditava que ela precisava ser conduzida. E um dos pontos, inclusive, que foram abordados era a questão do parentesco e da parentalidade. Então, aí você puxa, no meu caso, uma apaixonada pela interdisciplinaridade, você puxa ancoragem lá da antropologia social, você puxa a ancoragem da psicologia para trabalhar o que é, afinal de contas, a função paterna, a função materna, que não está relacionada necessariamente à posição parental do genitor ou da genitora. Tudo isso foi parar no meio daquela ação. Mas sabem por quê? Porque nada, nem todos os exércitos do mundo podem parar uma ideia cujo tempo chegou. Então, se você quer se destacar na sua área, se você não quer fazer só aquilo que todos fazem, então aproveita essa última dica. Não seja um mero replicador. Não seja aquele que quando vai fazer ação, pega lá no Jus Brasil ou em outro canal em que você pode extrair julgados e só copia, só replica. Permita-se o aprofundamento no seu conhecimento e permita-se, portanto, criar
a partir disso. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para você. E caso tenha sido, e caso você goste do conteúdo aqui do Desatando Nós e Construindo Ninhos, eu te peço para se inscrever no canal, compartilhar esse conteúdo, deixa logicamente o seu like, porque isso nos ajuda, estamos no início, estamos na fase pós-embrião desse canal, nos ajude a crescer o canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até mais!